João, capítulo 1, a partir do versículo de número 19. João, capítulo 1, versículo 19. Este foi o testemunho de João quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou. Declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: então quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Faça um caminho reto para o Senhor. Versículo 24. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-lhe: então por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim. Eu não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que esse é o Filho de Deus. Jesus, o Cordeiro de Deus. Esse é o título do nosso sermão. Os versículos que acabamos de ler, irmãos, iniciam a parte histórica do Evangelho de João. Nos primeiros 18 versículos de seu escrito, João faz declarações profundas e significativas sobre a natureza divina de Cristo, sobre a sua encarnação e sobre a sua dignidade. Depois disso, João foca sua narrativa no ministério terreno de Cristo. Assim como os demais evangelhos e os demais escritores dos evangelhos, João inicia relatando o testemunho de João Batista. Porém, para nós entendermos a cronologia mais aproximada da vida de Jesus, nós precisamos analisar os 4 evangelhos e juntar os relatos como peças de um quebra-cabeça. Assim, quando nós lemos o relato em João 19, capítulo 1, versículo 19 ao 34, nós precisamos olhar os outros evangelistas, e dessa maneira nós vamos conseguir perceber que o evento em questão ocorre depois de Jesus ter sido batizado por João Batista, depois dele ter passado 40 dias de jejum, e depois dele ter sofrido a tentação no deserto. A história se desenrola com o momento que homens de Jerusalém, provavelmente enviados pelo Sinédrio,
se dirigem para interrogar a João Batista. Essa comissão era formada de sacerdotes e levitas, versículo 19 e versículo de número 24, vai dizer que nela também haviam fariseus. Duas perguntas são feitas a João. A primeira é se ele era o Messias. A segunda, em decorrência da resposta de João, era por que ele estava batizando. Ao ser questionado se ele era o Messias, João Batista declara abertamente: não, eu não sou o Cristo. Decorrente dessa pergunta, ou melhor, decorrente dessa resposta, outro questionamento foi respondido. Ele disse que batizava com água, mas que entre eles, mesmo que eles ainda não reconhecessem, estava alguém muito superior a João, ao ponto de que ele não era digno nem de desamarrar as sandálias dele. João, irmãos, atribui a si mesmo uma tarefa muito doméstica. Desatar a correia do calçado era algo que faziam os escravos. João está mostrando a sua humildade. Ele tinha tudo para ser um homem soberbo. João era filho de sacerdote. João era precursor de Jesus Cristo. João tinha discípulos. João batizava. Mas tudo isso não fez com que esse homem se orgulhasse. Mais na frente, se você continuar estudando a história de Jesus, você vai perceber que há uma tentativa de alguns dos discípulos de João de fazerem a primeira rebeldia dentro dos primeiros discípulos. Eles chegam e dizem assim: João, aquele que você disse que viria, está batizando mais que você. João diz: quem sou eu? Que ele cresça e que eu diminua. João, ao dizer que não era digno de desatar as correias da sandália, ele estava mostrando humildade, se humilhando. Um dito rabínico afirma que um discípulo podia fazer para o seu professor algo que fizesse um serviçal. Ou seja, um discípulo podia fazer um serviço que um empregado também fazia. Mas nunca ele poderia desatar as sandálias. Era um serviço muito baixo. Até mesmo um discípulo não poderia fazê-lo. Mas João diz: vem um de que eu não sou digno nem de ser escravo. A função de João se limitava, irmãos, a ser quem preparava o caminho. Qualquer grandeza que João possuísse provinha da grandeza daquele cuja vinda ele anunciava. João só era grande porque ele anunciava a vinda daquele que era muito maior do que ele. Ao seu entender, João não era nada mais que um dedo que apontava para Cristo. Nós precisamos, irmãos, que Deus nos conceda a graça de nos esquecermos de nós mesmos e de lembrarmos só de Cristo. João relata que no dia seguinte, depois desse interrogatório, Jesus aparece no local onde João Batista está. Ao vê-lo, João Batista declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma frase tão curta, uma frase tão simples, uma frase tão rápida,
mas que resume tudo aquilo que o próprio João Batista já havia explicado sobre o Messias. Com essa expressão, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João deu 3 testemunhos excelentes da pessoa e obra de Cristo. Como Cordeiro, a missão de Jesus era a missão de redenção. Ao batizar com o Espírito, ele fundaria a igreja. E como Filho de Deus, ele seria digno de adoração e obediência. Desse relato de João e de sua designação de Jesus como Cordeiro de Deus, nós podemos aprender alguns pontos importantes para as nossas vidas. E o primeiro ponto que nós podemos aprender está no versículo de número 30, que diz assim: Este é aquele a quem eu me referi quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Primeiro ponto que nós podemos aprender nessa noite é que o Cordeiro é conhecido agora, mas ele sempre existiu. A frase "porque já existia antes de mim" aponta para essa verdade. A revelação de Jesus como Cordeiro de Deus estava ocorrendo naquele momento histórico. Há um momento histórico onde isso ocorre. Há uma data histórica onde isso ocorre. Mas João, ele quer deixar claro, irmãos, que não havia sido naquele momento ou naqueles dias que o Cordeiro havia surgido. Aliás, ao declarar que Jesus existia antes dele, João nem mesmo quer dizer que Jesus havia sido criado antes. Não existe aqui uma tentativa de afirmar isso. Quando Jesus diz que ele já existia antes dele, ele está declarando que o Cordeiro de Deus era eterno, que ele sempre existiu, que não há nele começo nem fim, que não há uma data para a criação de Jesus, que por isso ele é diferente, ele é superior aos anjos, ele é superior às coisas criadas, ele é superior aos demônios, ele é superior aos homens, ele é superior ao próprio João, porque ele é eterno, ele não tem começo nem fim. João está apontando para a superioridade do Messias em relação a ele, quando diz que as obras de Jesus seriam superiores. Ele diz: olha, o Espírito, o Messias batiza com o Espírito, algo que João não podia fazer. O Messias tira o pecado do mundo, algo que João também não podia fazer. Tudo isso aponta para a superioridade de Cristo. São coisas que somente Cristo pode fazer. Mas João também aponta para a superioridade de Jesus quando ele mostra a sua eternidade. Não é apenas porque ele faz coisas grandiosas, não é apenas porque ele faz coisas que só Deus pode fazer. Ele é maior porque ele é eterno, ele nunca foi criado. Sendo eterno, irmãos, nós podemos ter certeza que a sua obra não foi apenas uma realização para aqueles que estavam vivos no momento do ministério terreno de Cristo. Talvez alguém pense: não, as obras de Cristo só foram válidas para aqueles que estavam vivos enquanto Cristo estava aqui na terra. Sendo eterno, irmãos, nós podemos entender que a Santa Igreja Invisível de Cristo é formada por pessoas de todas as eras, de todos os tempos, pois Ele mesmo é eterno. A Igreja de Cristo não é formada por pessoas apenas que estavam no ministério terreno de Jesus, mas por pessoas que creram no Messias mesmo sem vê-lo.
A igreja de Cristo é formada de pessoas de todas as eras porque Ele é eterno. Portanto, aqueles que viveram e morreram antes do Messias encarnar, também fazem parte dessa igreja, porque criam naquilo que estava por vir. Nós, semelhantemente, irmãos, também fazemos parte dessa igreja invisível, porque nós cremos com a mesma fé que aqueles primeiros homens creram, mas a diferença é que nós olhamos para o passado, para aquilo que Cristo já fez por nós. Sendo Ele eterno, irmãos, nós podemos ter certeza que sua obra também tem duração perpétua. A obra de Cristo não tem prazo de validade. A obra de Cristo, irmãos, ela não tem um dia determinado para acabar a sua eficiência sobre as nossas vidas. Portanto, se Cristo tira o pecado do mundo, Ele tira definitivamente. Ele tira de uma vez por todas. E Ele tira para sempre. É por isso, irmãos, que nós podemos dizer que cremos que não há condenação para nós, porque a obra de Cristo é definitiva e não tem prazo de validade. Quando nós somos absolvidos dos nossos pecados perante Deus, somos absolvidos por todos os pecados que nós cometemos, que nós estamos cometendo e que ainda cometeremos. Todos os nossos pecados são lançados na conta do Messias, e Ele paga por todos eles. Se somos absolvidos, irmãos, o diabo não pode nos acusar por nenhum pecado que cometemos. Isso não é desculpa para vivermos em libertinagem. Porque os nossos pecados, eles atrapalham a nossa comunhão com Deus, eles atrapalham a nossa relação com Deus, seja o tipo de pecado que for, de orgulho, a imoralidade sexual, a falta de disciplina. Todos esses pecados afetam a nossa comunhão com Deus, mas nenhum desses pecados pode ser mais jogado em nossa conta, porque Cristo pagou por todos eles. Sendo eterno, irmãos, nós podemos ter a certeza que um dia nós nos encontraremos com Ele. Ele não morreu e ficou morto, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, mostrando assim também que Ele é eterno. O tempo, irmãos, destruiu os grandes homens que o mundo já viu. O tempo destruiu os grandes pensadores, os grandes filósofos, os grandes líderes, os grandes cientistas foram destruídos pelo tempo. Mas o nosso Redentor, mas o nosso Senhor, irmãos, Ele não pode ser destruído pelo tempo. O tempo não tem esse poder sobre o nosso Redentor, porque o nosso Redentor não está preso ao tempo, irmãos. Ele é o Senhor do tempo, Ele é quem governa o tempo, Ele está para além do tempo. Sendo assim, irmãos, nós podemos ter a certeza que quando nós nos encontrarmos com Ele, e nós vamos encontrar com Ele, nós encontraremos o nosso Redentor vivo e triunfante. Se o nosso Redentor é eterno, nós também, irmãos, podemos ter a certeza que nós, quando encontrarmos Ele, desfrutaremos definitivamente e por toda a eternidade de tudo aquilo que Ele pode oferecer. Se o nosso Redentor é eterno, então as bênçãos que Ele pode nos dar também são eternas. Se o nosso Redentor é eterno, irmãos, então nós podemos ter certeza que o tempo também não destruirá o nosso relacionamento com Ele, quando estivermos na presença dEle nos céus. Ele já existia antes de mim. Ele já era antes de mim. Nós precisamos, irmãos, ter isso em mente.
Mas há um segundo ponto que nós podemos aprender nessa noite. A função de Jesus é tirar o pecado do mundo. Essa é a função de Jesus. Versículo de número 29 diz: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João usa essa expressão, o que ele estava pensando? O que estava passando na mente de João quando ele diz: olha, esse é o Cordeiro de Deus? Há pelo menos, irmãos, 3 imagens que poderiam estar na mente de João naquele momento. A primeira, sem dúvida, era o Cordeiro Pascual. A festa da Páscoa não estava muito longe de acontecer. E todos nós conhecemos a antiga história da primeira Páscoa, quando os israelitas foram ordenados por Deus que banhassem os umbrais de suas portas, para que quando o anjo da morte do Senhor passasse sobre o Egito, os seus filhos primogênitos não fossem atacados ou feridos por esse anjo. Foi o sangue do Cordeiro que salvou os israelitas daquela destruição. Portanto, a imagem que pode estar na mente de João é essa. Talvez João está se lembrando do Cordeiro, a Páscoa está se aproximando. Mas há uma segunda imagem. E essa imagem está relacionada com a filiação de João Batista. João, irmãos, era filho de um sacerdote. E sem dúvida, ele conhecia todo o ritual do templo e todos os rituais que envolviam o sacrifício. Ele sabia que de manhã e à tarde se sacrificava no templo um cordeiro pelo pecado do povo. É interessante, irmãos, que durante todo o tempo que o templo existiu, ofereceu esse sacrifício. Mesmo quando as pessoas estavam morrendo de fome durante a guerra ou os cercos, jamais deixavam de oferecer o cordeiro. Até que no ano 70, depois de Cristo, o templo foi destruído. Talvez ele está pensando nisso. Ele está pensando nesse cordeiro. Há uma terceira imagem. E essa está relacionada com os escritos dos profetas. Jeremias diz: eu era como um manso cordeiro que é levado ao matadouro. Jeremias 11:19. Em Isaías 53:7, nós lemos a expressão como o cordeiro levado ao matadouro. Esses 2 grandes profetas tiveram a visão de alguém, do Messias, que redimiria o seu povo mediante os seus sofrimentos e os seus sacrifícios. Nós nunca, irmãos, saberemos ao certo qual dessas imagens, ou se outra imagem, estava na mente de João, quando ele afirmou que Jesus era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Eu particularmente, irmãos, acredito que talvez todas essas imagens estavam na mente de João quando ele aponta para o Messias. Sem dúvida, o que nós podemos ter certeza é que João estava declarando, irmãos, que a redenção de que tanto a humanidade precisava estava ligada à obra de Cristo. Não eram os méritos pessoais. Ninguém, irmãos, vai ser salvo por causa dos méritos pessoais. Você não vai ser redimido por causa dos seus méritos.
Nós precisamos, irmãos, parar de falar que a salvação é por meio da graça e agir como se fosse por meio das nossas obras. Nós precisamos, irmãos, parar de falar que a salvação é por graça e achar que as nossas obras é que nos fazem favorecidos de Deus. Não eram os méritos pessoais que iriam salvar a humanidade, nem mesmo o sacrifício do Velho Testamento. Os méritos pessoais não poderiam redimir a humanidade, pois nem todas as nossas boas ações, irmãos, são suficientes para apaziguar a ira de um Deus santo como nosso Deus. Nós gostamos de lembrar que Deus é misericordioso. Nós gostamos de lembrar, irmãos, que Deus é amoroso. Nós gostamos de lembrar, irmãos, que Deus é um Deus perdoador, mas nós não gostamos de lembrar que Deus é um Deus que se ira, que Deus se ira conosco e que a ira dele um dia vai ser derramada sobre aqueles que não se convertem a Cristo. E não são as nossas boas obras, que vão apaziguar a ira de Deus. Quando nós deixamos a nossa mulher com raiva, se a gente der um bom presente para ela, facilmente a ira dela é apaziguada. Pode deixar sua mulher com raiva, faça o teste. Aí você compra um presente bem bom para ela, vê se ela não apazigua rapidinho. Fica mansa. Ou faz assim, dá o cartão para ela e fala, pronto, vá e gaste R$500 só com você. Ah, meu irmão, não tem ira que se aguente. Se acaba logo. Se eu fizer isso com a Thaís, eu posso fazer muita raiva a ela. Ela fala, tá bom, comprei R$500 para mim. Se eu falar, Thaís, eu vou te dar uma passagem para o Rio Grande do Sul. Você passar lá um mês, não tem raiva que não passe. Mas com Deus não funciona assim. Você pode somar todas as suas boas obras, todas as que você faz, e você pode apresentar todas as boas obras que você faz a Deus, e elas não serão suficientes para apaziguar a ira de Deus. Até porque, irmãos, nós pecamos muito mais do que fazemos boas coisas. O número de pecados que nós temos é muito maior do que todas as boas ações que nós cometemos. Não era, irmãos, o sacrifício do Antigo Testamento que faria com que a ira de Deus fosse apaziguada. E aqui vale ressaltar uma coisa. Existem hoje os judaizantes modernos. São cristãos que querem viver como judeus. Querem praticar as obras dos judeus. E acham que os judeus estão certos. Esses judaizantes são um câncer. E eles devem ser arrancados do meio dos discípulos de Jesus. Esses hereges estão recosturando o véu que a cruz já rasgou. E toda vez, irmãos, que eu vejo alguém com um talite, que é um manto, ou com um quipá, que é um negocinho que bota na cabeça, ou alguma comunidade cristã com um menorá, ou outra comunidade cristã com a bandeira de Israel, imediatamente eu entendo que esses que assim se portam não compreenderam o que João Batista disse, e nem compreenderam o que o escritor aos Hebreus explica tão bem no capítulo 10, versículo 1 ao 18 em sua epístola. A igreja é o Israel de Deus. E nós servimos a Deus de uma maneira muito superior ao que os judeus serviam. Mas um detalhe que precisa ser ressaltado. Ao usar o termo mundo, em nenhum momento João está se referindo a todo mundo, ou todas as pessoas do mundo. Quando João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele não está se referindo a todas as pessoas do mundo.
chegar a essa conclusão não é muito difícil, não. Primeiro porque se todo mundo tivesse seu pecado redimido pelo sacrifício de Jesus, então não haveria condenação para ninguém. Assim, o inferno seria desnecessário. Se existe condenação, se existe inferno, então nem todos foram redimidos por Cristo. Se existe inferno, então Cristo não tirou o pecado de todo mundo, não. Porque se nós já dissemos anteriormente que a obra de Cristo é definitiva porque Ele é eterno, então nem todos receberam essa obra definitiva, porque alguns vão para o inferno. Outro aspecto que mostra essa verdade é que João é judeu. E ele está falando aos judeus. Ele está anunciando o Messias, redentor de todas as nações, o cumprimento da promessa feita a Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Os judeus pensavam que a salvação era somente para eles. João Batista deixa claro que o sacrifício do Cordeiro é para pessoas de todo mundo, do mundo inteiro. João também está deixando claro, irmãos, que a função de Cristo é espiritual e não material. A função de Cristo não é enriquecer a sua vida. Essa não é a função de Cristo. A função de Cristo não é te dar bens materiais. Essa não é a função de Cristo. A função de Cristo, irmãos, não é ser o teu auxiliador no momento das dificuldades. Não é essa a função de Cristo. Alguns pregadores por aí têm anunciado um Cristo falso. E as pessoas têm crido num Cristo inventado pelos homens, e não Cristo da palavra do Senhor. Você não vê nenhum texto da Bíblia, nenhum, dizendo o seguinte: Cristo vai te enriquecer. Você não encontra nenhum texto da Bíblia dizendo: aceite Jesus e a tua vida vai melhorar. Mas você encontra João Batista dizendo: a função de Jesus. J.C. Ryle comenta da seguinte maneira: João diz que Cristo tira o pecado do mundo. Cristo é o Salvador. Ele não veio ao mundo para ser um conquistador, um filósofo ou um mero professor de moralidade. Ele veio para salvar pecadores. Ele veio para fazer o que o homem jamais poderia fazer por si mesmo, para conceder o que o dinheiro e o que a cultura jamais poderiam obter, para realizar o que é essencial ao homem. Enfim, ele veio para tirar o pecado do homem. Essa é a função dele. Para isso ele veio, foi isso que ele fez, e foi isso que ele nos promete. O que nós recebemos, irmãos, fora a parte disso, é graça sobre graça, é misericórdia sobre misericórdia. Deus pode te abençoar grandemente, financeiramente, materialmente, e que Deus faça isso para a glória dele. Mas se ele fizer, irmãos, é porque ele está te abençoando além do que você já foi abençoado. Nós aprendemos uma terceira verdade: o reconhecimento de Jesus como Cordeiro depende da revelação de Deus. O reconhecimento de Jesus como Cordeiro depende da revelação de Deus. Versículo 33 diz: eu não teria reconhecido, se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. João diz: eu não teria reconhecido.
Em outras traduções, como por exemplo a Revista Atualizada, a Revista Corrigida, a expressão do versículo 33 é uma repetição da mesma expressão no versículo 31. Nessas duas traduções, a expressão é: eu não o conhecia. A NVI, que é a tradução que a maioria dos irmãos aqui usa, preferiu traduzir o versículo 31 como eu não o conhecia. E no versículo 33, como eu não teria reconhecido. Isso ocorre, irmãos, porque os tradutores da NVI provavelmente preferiram empregar o sentido do versículo 33 e não a sua tradução literal. Isso é facilmente percebido, irmãos, quando nós lembramos que João Batista era parente de Jesus. E que provavelmente ele conhecia Jesus, até de estar com Jesus. O que João quis dizer, irmãos, não foi que ele não sabia quem era Jesus. Quando ele viu Jesus, ele sabia que aquele era o homem Jesus. Ele conhecia os seus pais. Ele sabia do seu parentesco. O que João não sabia era o que Jesus era. Ele sabia quem Jesus como pessoa era Jesus. Mas ele não sabia da função de Jesus. Ele não sabia o que era Jesus de fato. Então Deus diz para ele: olha, aquele que você vê, o Espírito parar, esse aí é o Cordeiro. João fica sabendo disso, de como Jesus era o Cordeiro de Deus, o Messias prometido, por uma revelação do próprio Deus. Esse reconhecimento, irmão, só foi possível por meio da revelação de Deus. Nem mesmo João Batista, sem a ação de Deus, reconheceria Jesus como Cordeiro de Deus. Mesmo ele sendo um homem piedoso, mesmo ele sendo um homem devoto, mesmo ele sendo um homem que era um modelo, um exemplo, ele não reconheceria. Portanto, irmãos, não é uma ação natural do homem. Não faz parte de uma aptidão natural, mas é uma ação de Deus na vida do homem, que faz o homem reconhecer a Jesus como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O reconhecimento de Jesus como Messias Salvador, que tira o pecado do mundo, é uma ação monergista de Deus. Sem essa ação, João não teria reconhecido a Jesus como Messias. Isso, irmãos, nos responde por que algumas pessoas não se convertem a Deus. Elas ouvem o mesmo evangelho que nós ouvimos. Algumas delas leem a mesma Bíblia que nós lemos. E elas não se convertem ao Senhor. A resposta é simples. Deus não revelou a elas o Messias que tira o pecado do mundo. Mas isso, irmãos, nos dá também esperança. Por um momento, pode nos dar uma desesperança, pode nos desmotivar. Ou seja, se as pessoas não se convertem, elas não se convertem porque Deus não se revelou a ela, Deus não revelou o Messias para ela. Isso pode nos deixar tristes, de fato deixa. Mas ao mesmo tempo, essa verdade, irmãos, nos dá esperança. Nos dá esperança de que aqueles que nós amamos e ainda não se converteram, eles ainda podem ser convertidos, não por nossa força, não por nosso empenho, mas por uma obra direta de Deus, revelando a eles o Cordeiro dele que tira o pecado do mundo.
aqueles que nós amamos e ainda não se converteram, nós podemos continuar crendo, irmãos, que o próprio Deus pode se revelar a eles. E não apenas isso, o próprio Deus dará um novo coração a eles, propício a crer. É necessário que Deus haja por completo na vida do homem, trazendo ele à vida novamente, dando-lhe um novo coração, para que a palavra de Deus faça o restante da obra. E eu tenho uma notícia boa para dar para você. Aqueles que Deus escolheu se revelar, nunca vencerão essa queda de braço contra Deus. Muitas vezes, irmãos, nós cremos que os nossos entes queridos, nós cremos que as pessoas que nós amamos vão se converter, e elas não se convertem. E nós desanimamos, irmãos, porque nós achamos que é porque nós não evangelizamos direito, ou porque nós oramos muito pouco, ou porque a nossa fé é muito pequena. E sempre aparece um filho do cão para desmotivar as nossas vidas e para nos acusar. Você é tão crente e o teu marido não se converte. Você é tão crente e os seus filhos não se convertem. Você ora tanto e a sua família não se converte. E nós achamos, irmãos, que eles estão numa queda de braço conosco. E nós achamos que nós estamos perdendo essa queda de braço. Mas quando nós entendemos, irmãos, que é Deus que se revela às pessoas, quando nós entendemos, irmãos, que é Deus que troca o coração das pessoas, quando nós entendemos, irmãos, que é Deus que chama os homens da morte para a vida, quando nós entendemos, irmãos, que esse é um trabalhar de Deus, então também nós compreendemos que eles não vencerão essa queda de braço contra Deus. O Senhor não fracassará. O seu trabalho é revelar o Messias, e Ele revelará. O Espírito Santo não fracassará. A sua função é convencer o homem que Jesus é o Messias. A encarnação, a morte de Jesus Cristo e a ressurreição não fracassarão. Eles se curvarão, eles entenderão, os eleitos ouvirão a voz de Deus, eles entenderão a necessidade de um Salvador, eles reconhecerão que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira do pecado do mundo, e eles se dobrarão de joelhos junto conosco naquele grande dia, dizendo que Ele é o Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia, e que merece honra e glória e louvor para todos sempre. A revelação de Deus é inevitável, mas ela ocorre no tempo de Deus e a maneira de Deus. Por isso, toda oração que você fez e toda pregação do Evangelho que você fez nunca são inúteis, se as pessoas de fato são escolhidas do Senhor. Porque na hora certa e no momento certo, elas fazem o resultado, elas produzem o resultado para o qual elas foram feitas. Porque a palavra do Senhor não volta vazia. Há um quarto e último ponto que nós podemos aprender com esse texto. Nossa função é testemunhar a respeito do Cordeiro. O versículo 34 diz assim: eu vi e testifico que esse é o Filho de Deus. Eu vi e testifico que esse é o Filho de Deus. João Batista, irmãos, tinha em mente qual era a sua função. Quando ele foi questionado no dia anterior sobre quem ele era, o próprio João afirmou: eu não sou o Messias. E se utilizando do profeta Isaías, ele diz: eu sou a voz que clama do deserto.
João estava dizendo, eu não sou o Messias, mas eu estou apontando para ele. Que lição preciosa que esses falsos pastores e esses falsos apóstolos modernos precisam aprender. Não é sobre eles, não é sobre o ministério deles, não é sobre a igreja deles, não é sobre o que Deus fez por meio deles, é tudo sobre Jesus e não sobre eles. E aqui eu preciso abrir um parênteses. Irmãos, todo homem que usa o título de apóstolo nos nossos dias é mentiroso. Não ouçam. Eles não viram o ministério terreno de Jesus, eles não estavam lá. Eles não viram Jesus Cristo ressuscitado. Eles não são inspirados por Deus. Fujam. Esses homens nunca foram apóstolos. E nunca serão. Eles não são apóstolos, porque eles apontam para si mesmos, e não apontam para Jesus. Eles possuem a síndrome de Messias. Eles acham que eles são o Salvador. Eles acham que a igreja deles é que fez alguma coisa. João Batista apontou para Jesus e não para si mesmo. E ele apontou tão bem, ele apontou tão direito, que no dia seguinte, no versículo de número 35, no dia seguinte, Jesus está passando, como se não quisesse nada. João novamente vê Jesus. E ele declara, é o Cordeiro de Deus. 2 discípulos estavam com ele. Ao ouvi-lo dizer que Jesus era o Cordeiro de Deus, imediatamente esses discípulos viram as costas para João e seguem o Messias. Que maravilha! Que coisa grandiosa! A obra de João, irmãos, havia sido tão bem feita, que ao verem Jesus, eles se esqueceram de João Batista. João Batista trabalhou tão bem esses discípulos, que ao verem Jesus, eles abandonaram João. Nós não vemos, irmão, João com raiva. A gente não vê João entristecido, poxa, me abandonaram, trabalhei tanto com esse povo. Não vemos Jesus, não vemos João Batista se lamentando. Oxe, perdi 2 discípulos. Foi para isso que ele havia nascido. Sua função era essa. E ele cumpriu a sua função. Da mesma maneira, irmãos, nós devemos apontar para Cristo e não para nós mesmos. Tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos deve ser para o louvor do Senhor. Se trabalhamos bem, deve ser para o louvor do Senhor. Se produzimos, deve ser para o louvor do Senhor. Se, irmãos, nos comportamos como cristãos, deve ser para o louvor do Senhor. Nós testemunhamos sobre a obra de Cristo e não sobre a obra dos homens. Por isso, olhe bem para mim e aprenda o seguinte: deixe de idolatrar os homens. Deixe de fazer ídolos no seu coração. Deixe de idolatrar os pastores. Deixe de idolatrar aqueles que ensinam.
Porque se testemunhamos a respeito do Cristo. Então surge uma pergunta: por que testemunhamos? Ou por que devemos testemunhar? Se Deus tem os seus eleitos, se Deus pode se revelar a eles diretamente, ou nós poderíamos ouvir aquela falsa acusação de que calvinistas não evangelizam. A resposta para essas afirmações é que nos foi dada uma tarefa de anunciar o Cordeiro de Deus. Por isso, nós anunciamos, porque somos obedientes. Nós anunciamos a todos os homens, pois nós não sabemos quem são os eleitos. Nós anunciamos, pois Deus determinou que um dos meios da salvação é o anúncio do Evangelho do Cordeiro. É por isso que nós anunciamos. Jesus, irmãos, o Cordeiro de Deus, não tem como função te enriquecer ou resolver seus problemas materiais. Alguns procuram a Cristo somente no momento da dificuldade financeira, da luta. Essa não é a preocupação de Jesus. A função dele é tirar o pecado do mundo. Precisamos lembrar, irmãos, que o pecado está em nós. Nós somos o mundo. E que esse pecado, irmãos, não permite que nós entremos nos céus. Eu não sei se você crê ou não crê na existência do céu ou inferno, mas isso não vai fazer a mínima diferença. Deus vai continuar sendo Deus, se você crê ou se você não crê. Ele continuará a estar eternamente nos céus, se você crê ou se você não crê. Crer ou não nessas verdades não fará diferença para você, não fará diferença para Deus, mas fará diferença para você. Crer ou não crer que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira do pecado do mundo, não vai mudar em nada a vida de Deus, mas pode mudar radicalmente onde você passará a eternidade. Crer no Cordeiro de Deus é a única maneira de ver aquilo que impede o ser humano de entrar no céu ser retirado de nós, que é o pecado. Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos orar nessa noite em nome de Jesus.